Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 5 de março. Hoje nós estamos no domingo, no segundo domingo da quaresma. Estamos cada dia mais progredindo neste retiro quaresmal em direção, rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apelo constante da conversão, da mudança de vida, da transformação do coração, de ser capaz de ouvir a voz de Deus, ser obediente àquilo que o Deus da vida tem a nos dizer, tem a nos falar. Por isso, possamos abrir o nosso coração à palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com as leituras para este domingo. A primeira leitura do livro do Gênesis fala sobre a vocação de Abraão. Deus fala a Abraão: Sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Então Deus fala. E qual é a atitude de Abraão? Abraão, no caso é que ainda não havia enlarguecido, não havia acrescido o nome de Abraão, então é Abrão. Abrão parte como Deus lhe havia dito. Então Abrão se faz obediente. Obediência vem então da junção de 2 termos, obdi, atenção, audiri, escuta. Abrão vive essa disposição de uma escuta atenta. Por isso ele é obediente ao Deus da vida. A primeira leitura ela está em plena sintonia com o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs. O Evangelho da transfiguração. A transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo é a antecipação da glória de nosso Senhor. Aquilo que Ele vai viver plenamente na ressurreição, Ele dá como que um pequeno gosto aos discípulos. Jesus não se transfigura na grande Jerusalém, na frente dos magistrados, mas Ele convida
os apóstolos, os discípulos, Pedro, Tiago e João, a uma montanha à parte, e ali ele transfigura-se, o rosto se torna brilhante. Amados irmãos e irmãs, aqui nos faz uma certa referência à experiência que Moisés viveu, então acabou vivendo no monte, diante da presença do Senhor. Quando ele volta, ele desce do monte, eis que a face dele está brilhando, porque ele contemplou a presença de Deus. Agora aqui nós percebemos algo totalmente diferente. Jesus é o próprio Deus. Ele não está como Moisés refletindo a luz do Salvador, muito pelo contrário. Ele é o próprio Salvador, Ele é a luz perene, Ele é a luz da vida que dissipa todas as trevas. Por isso Ele se transfigura na frente desses 3 discípulos. É diante então dessa experiência que a gente percebe que Pedro toma a palavra. Pedro parece que está atordoado, parece que está meio que bobo diante do que está acontecendo. Ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, eis que uma grande nuvem aparece e cobre o lugar onde eles estão. Então essa visão teofânica de um céu aberto, a nuvem que se faz presente, e dela sai uma voz que diz: este é o meu filho muito amado. É como nós ouvíamos, então, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. E olha o que pede então o Deus da vida: escutai. Então, a primeira ordem, poderíamos assim dizer, que observamos no Evangelho de hoje é de Deus Pai. Nós somos convidados a escutar o seu Filho, diante de tantos ruídos que o mundo nos proporciona, diante de tantas vozes que o mundo nos oferece, diante das nossas vozes internas. Nós somos convidados a ouvir o Senhor, a escutar Jesus. Nós precisamos nos silenciar diante das vozes desta vida e deste mundo. Então, o primeiro mandato, o primeiro pedido, a primeira ordem é escutai. Nós somos convidados a escutar Jesus. Dando sequência, os discípulos ficam assustados, jogam o rosto por terra, porque havia, sobretudo na compreensão do judeu, sobretudo a partir da lei antiga, que ninguém poderia ver o rosto de Deus. Se visse a presença de Deus, morreria, porque tamanho é a graça, a glória que se daria diante da pessoa, que ela não resistiria, ela morreria. Então, quando eles escutam a voz do Senhor, aquela cena toda extraordinária acontecendo, e escutam a voz de Deus, eles jogam o rosto por terra, com medo, pavor, não queriam morrer. Jesus se aproxima, toca e diz: levanta-te, não tenhais medo. Essa é a palavra, a segunda ordem do Senhor para nós hoje. Se Deus nos pede para escutar o seu Filho, o Filho agora nos diz: levanta-te, não tenhais medo. Mas levantar do quê? Da situação que vivemos, de medo, de ansiedade, de tantas coisas que vão nos rebaixando, sobretudo da realidade do pecado que nos faz rastejar, andar com os olhos baixos. O Senhor nos convida: levanta-te, não tenhais medo. Levantar significa se colocar a caminho, andar, não ficar estático, ir adiante. O cristão precisa se colocar a caminho no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A conclusão do Evangelho vai dizer justamente isto. O Senhor pede para que os discípulos não contem nada daquilo que havia visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Jesus ressuscitar. Então, há na conclusão do Evangelho de hoje esse grande mistério da paixão, morte e ressurreição. E
a segunda leitura, amados irmãos e irmãs, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, convida Timóteo, seu filho dileto, bispo, a sofrer com ele, com Paulo, pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Nós fomos convocados por Deus a uma vida de santidade. Ele não só destruiu a morte, como também faz brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Todos nós somos convidados a uma vida plena, perene, em Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, seguir firmes adiante. O Senhor nos convida, levanta-te, que nós possamos nos levantar, mas nos colocamos a caminho no seguimento de Jesus. Por fim, que a resposta do Salmo 32 ecoe em nosso coração. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.